a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de modelagem mais calma, que é daquele jeitinho pensado para você que está começando na costura agora conseguir acompanhar. Eu vou mostrar para você então como se faz a modelagem de uma saia de pregas. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal com saia de pregas, fazendo direto no tecido, sem modelagem, de um jeito ou de outro, porque na verdade existem diversas formas de chegar no mesmo resultado. Mas eu nunca tinha trazido aqui para vocês uma opção com modelagem, então espero muito que vocês gostem. O vestido tá aqui atrás, ele nem tá costurado, mas eu coloquei ele aqui só para vocês verem mais ou menos o modelinho, tá? Então a saia é toda pregueadinha e aqui na frente eu coloquei um detalhinho, enfim, vai ser forrado, com entretela, com acabamentos bem bonitinhos e primorosos. Então se você gosta dessa parte, não perde o próximo vídeo que sai sexta-feira aqui no canal, tá? Então é isso, qualquer dúvida pode me deixar aqui nos comentários e não sai desse vídeo sem deixar o seu like como apoio ao meu trabalho, para que eu saiba que você aprecia o que eu tô fazendo aqui e para que a gente se ajude, tá? Beijo e vamos lá! Então eu vou começar te mostrando como eu fiz a modelagem da saia de pregas. Então eu medi o meu corpo, vi a minha cintura e passei essa medida para o papel, a minha cintura certinha, tá? E aí coloquei também o comprimento que eu quero que a minha saia tenha. Então somente essas duas medidas, a sua cintura e o comprimento. Feito isso, eu vou cortar esse retângulo de papel. Essa é uma forma bem simples que você não precisa ficar quebrando a cabeça, fazendo contas para calcular as pregas. Então, com o retângulo de papel, eu vou dobrar ele ao meio e é importante que esteja casado bem certinho as pontinhas, tudo bem certinho no ângulo. Dobrou ao meio, vou dobrar mais uma vez ao meio. E por fim, mais uma vez. Gi, posso dobrar mais uma? Se você quiser ter pregas mais finas e em maior quantidade, pode. Mas aqui eu quero que as pregas fiquem largas, tá? Então, esse é o final. Então, depois que eu fiz essas dobraduras, eu vou abrir o papel e eu vou ter exatamente a divisão de cada prega. E para facilitar aqui para vocês, eu vou passar uma canetinha para conseguir enxergar melhor. Então, aqui eu já tenho a modelagem da frente e das costas. Então, como tem 8 partes, eu vou pegar, então, 4 partes para ser a parte da frente e 4 para as costas, tá? Então, eu vou cortar todas essas pregas e vou dividir, então, 4 partes para ser a frente e 4 partes para ser as costas. E é somente isso a modelagem da nossa saia de pregas. No vídeo da costura eu vou te ensinar como que a gente faz isso no tecido. Agora, para a parte superior do corpinho, eu vou pegar a minha modelagem base de frente e base costas, que eu já tenho aqui no canal te ensinando do zero, e eu copiei até a linha da cintura, tá? E eu vou fazer alguns ajustes. Eu achei essa foto que tem um recorte, olha, observe que o recorte ele vai até mais ou menos a metade da cava. Então eu quis fazer uma coisa parecida e vou fazer esse Vzinho também no decote, só para dar uma diferenciada, tá? Então eu achei mais ou menos ali onde que eu queria a cava, fiz um tracinho. O meu ombro, eu vou deixar um ombro com 5 centímetros. E a mão livre mesmo, eu vou fazer o desenho do decote com esse V. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam perder o medo de fazer modelagem. Perde o medo de fazer traços à mão livre, encarem isso como uma forma de aprendizado mesmo. Então, de repente, se você não tem certeza que vai ficar legal, corta num TNT antes, coloca na frente do seu corpo, vê se tá legal. Se não tiver legal, faz lá no molde os ajustes, volta a testar. É assim que você vai desenvolver. Então, depois que eu fiz esse decote, eu vou fazer a mão livre também o recorte, olha só. Você pode usar uma régua, mas eu gosto também de fazer a mão livre. Então, eu tinha feito um traço mais aberto, depois eu fiz o mais fechado. Optei por esse mais fechado porque é o meu gosto, sabe? Então, modelagem é muito você fazer de acordo com o seu gosto. Eu decidi fazer também uma preguinha de 1 centímetro ali, mais ou menos na parte mais arredondada do decote. Vou fechar no molde para que ele fique mais assentadinho no corpo e não fique aquele babadinho, sobrando o tecido na frente, tá? Então, depois de fechar, é importante a gente retraçar ali para não ficar aquele dentinho no desenho.
já pegando a parte das costas, eu vou medir as laterais, porque as laterais é muito importante que casem. Então, a forma que eu faço é essa. Você vai medir a parte das costas, aqui tá dando 17 centímetros. E a minha parte da frente tá dando 18,5, ou seja, 1 centímetro a mais. Então, eu vou medir cerca de 5 centímetros da cava para baixo e vou fazer essa pence de 1,5. Vou fechar também no molde para deixá-la camuflada, para que as duas laterais fiquem, então, com a mesma medida. Então, essa pence eu sempre faço dessa forma. Meço a parte das costas, o que tiver a mais na frente é a medida, então, que vai ser a pence. Para finalizar, vou seguir fazendo a mesma coisa com a parte das costas. Vou fazer o recorte ali à mão livre. O meu ombro precisa ter 5 centímetros também, que é o mesmo que tem à frente, né? Eu subi um pouquinho ali o decote das costas para ficar um pouquinho mais fechadinho. E a mão livre também fiz ali o desenho que eu gostaria que o decote tivesse. E aqui, depois que eu cortei, eu só tô conferindo se a cava tá legal. E aqui vai mais uma dica que eu nunca dei aqui pra vocês. Quando vocês juntarem as cavas, uma na frente da outra assim, precisa ficar uma curva, tá? Então, se por acaso você colocar a sua modelagem uma de frente pra outra e ver que ela tá formando um bico, ou tá mais reto assim, dá essa arredondada porque precisa, para ficar bem certinho no corpo. E aí, para finalizar, então, eu vou cortar aqui pelo recorte, olha só, de modo que eu tire essa pence fora. Vou fazer isso tanto com a parte da frente, quanto com a parte das costas, e tá pronta a nossa modelagem. Para esse projeto, eu estou utilizando 1,80 m de crepe Amanda. Eu amo esse tecido. Ele tem um leve acetinado, um brilhinho, mas é uma coisa bem discretinha, tá? Então, eu vou dobrar o tecido bem certinho, como a gente sempre costuma colocar auréola com auréola bem certinho no comprimento do tecido, para cortar primeiro as saias, as duas alturas de saia, né? Então, lembrando que eu fiz a minha saia com 55 centímetros, tá? Então, esse é o comprimento que eu tenho que cortar. Então, eu vou cortar uma altura de tecido para ser a parte da frente e outra altura igualzinha para ser a parte das costas. Então, aqui já tenho 1,10 m só para saia. E agora, com o tecido que sobrou, eu vou tirar a parte superior do corpinho, tá? Então, para economizar tecido, eu vou fazer dessa seguinte forma. Dobro um pouquinho para acomodar o molde. Aqui eu vou tirar a parte da frente, as duas partes da frente, e vou seguir fazendo dessa forma, tá? Eu alfineto tudo bem direitinho, depois venho passando o giz. Eu tô deixando 1,5 cm de sobra de costura. E depois que eu cortei, então, as duas partes da frente no tecido duplo e também a parte das costas, eu vou refazer esse processo. Então, eu vou cortar de novo, porque daí é a parte do forro, tá? Eu vou fazer o forro com o mesmo tecido. Caso você prefira, você pode usar um cetim, de repente, para fazer o forro, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês mais de pertinho, para caso tenha ficado dúvida, ó, que é 2 parzinhos, tá? Vai ficar 4 tecidinhos. E na hora de passar o carbono, eu vi que eu não cortei ali a pontinha do decote. E eu não filmei direito, ó, mas eu só tirei essa pontinha mesmo, tá? E eu vou, então, passar o carbono para marcar as sobras de costura. Caso você tenha alguma dúvida sobre carbono, eu fiz um vídeo específico para contar tudo sobre carbono para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Então, vai ficar desse jeito, ó, 4 partes, mas em um desses tecidos que a gente separou para saia, eu vou pegar um deles, então a parte das costas, eu vou dobrar ele ao meio certinho e já vou fazer uma abertura, que vai ser as costas que a gente vai colocar um zíper e vai ter 2 costuras nas laterais, tá? Então, já pode deixar assim prontinho pra gente só costurar.
E eu também vou entretelar a parte de cima do corpinho. Eu vou usar uma entretela de malha bem fininha, só para dar uma leve estruturada, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês que eu cortei e deve se cortar também 2 vezes, tá? Então corta todos esses moldes certinhos para ser a parte da frente e também para a parte do forro. E para finalizar, um forrinho para saia, eu vou usar um cetim que eu tinha por aqui. Então, eu vou cortar com 50 centímetros, já que a minha saia tem 55, para ficar um pouquinho mais curta. E eu cortei uma altura de tecido que tem 1,5, tá? Aqui na hora de costurar na saia, eu vou franzir, tá bom? E eu vou usar o lado, inclusive, que não tem brilho, para ficar um pouquinho mais harmônico. E é isso, com tudo pronto, vamos costurar?